E já vamos começar direto e reto. Hoje vamos falar sobre o homem que redefiniu os limites do corpo, James Lawrence, conhecido como Iron Cowboy. É um desses nomes que parece saído de um roteiro de Hollywood onde o protagonista supera limites que pareciam impossíveis. Apenas pareciam. Nascido no Canadá e radicado nos Estados Unidos, o triatleta começou sua carreira esportiva como muitos outros, buscando desafios que colocassem à prova não apenas a sua capacidade física, mas também a sua capacidade mental. O que não sabia é que ele, anos depois, teria o seu nome transformado em sinônimo de determinação e resiliência no mundo do esporte. Mas por quê? Você pode estar me perguntando. Bom, a sua trajetória do triatlo não foi convencional e chegaremos lá. O Lawrence não era um atleta com estrela, digamos assim, desde criancinha, desde jovem. Pelo contrário, ele começou a se destacar em competições apenas na fase adulta. Inicialmente, ele se dedicava às provas de Ironman, uma das modalidades mais exigentes do triatlo, que, caso você não saiba, é composta por 3,8 quilômetros de natação, 180 quilômetros de ciclismo e 42,2 quilômetros de corrida a pé. Isso numa prova. Completar uma única prova de Ironman já é algo bem difícil que desafia até os atletas mais preparados. Mas vamos lá. O Iron Cowboy não estava interessado em ser apenas mais um competidor. Ele queria ir além, muito além. E ficou sabendo de um ultramaratonista chamado Dean Karnazes, que completou em 2006 50 maratonas consecutivas em 50 dias, em 50 estados diferentes dos Estados Unidos. Algo realmente incrível e que deixou ele com uma ideiazinha na cabeça. Então, em 2015, ele anunciou o desafio 50-50-50, que faria então 50 Ironmans em 50 estados dos Estados Unidos em 50 dias consecutivos. Parecido com o Dean, mas com 3,8 quilômetros de natação e 180 quilômetros de bicicleta a mais nessa conta diária. O feito parecia insano e foi para muitos. Ele sofreu com exaustão, lesões e até críticas sobre a segurança do desafio. Mas, ainda assim, cruzou a linha de chegada com sucesso e depois avisou: vem mais por aí. Nos anos seguintes, ele escreveu um livro, deu palestras, mas continuou se dedicando a ultrapassar os próprios limites do corpo e da mente. E começou a pensar num próximo desafio, tipo, o que tem pela frente? Sempre com o mesmo espírito. Era comum ouvir que ele estava chegando ao seu limite. Ele mesmo, quando falavam isso, respondia: eu só saberei o limite do meu corpo quando parar de tentar. Mas o que ninguém esperava viria em 2021. Sem grande alarde, quietinho. O Lawrence se propôs a realizar o impensável. Ele dobrou a aposta inicial. Ele iria tentar completar 100 Ironmans consecutivos em 100 dias. Isso mesmo, 100. Isso todos os dias, todos os meses, por mais de 3 meses, ele nadou, pedalou e correu a distância de um Ironman completo. Sem falhas e sem pausas. Ele não apenas completou o desafio, como ainda acrescentou um bônus, quase como um deboche. Ele correu mais um Ironman no dia seguinte, chegando à marca de 101 Ironmans completos. Só para você ter uma ideia do que isso significa em números. Ele nadou 390 quilômetros, que é a distância de Santos ao Rio de Janeiro, pelo mar. Além disso, ele correu 4.258 quilômetros, a distância de São Paulo até Lima, capital do Peru. Por fim, ele ainda pedalou 18.180 quilômetros, que é a distância entre São Paulo e Tóquio, lá no Japão. Tudo isso de uma vez, todos os dias, em 101 dias seguidos. Eu lembro que tudo isso é oficial, verificado e comprovado. Não teve mutreta, ou atalho, ou carona escondida, não. Só que em 2023, um cara chamado Sean Conway, atleta do Zimbábue, quebrou esse recorde, com 105 Ironmans em 105 dias, mostrando que mesmo o impossível
pode ser superado. E você? Você se habilita a correr 110 Ironmans? Vamos lá, não custa nada. Se você fizer isso, me avise que a gente vai fazer a cobertura dos 110 dias. Talvez mais pro final, né? Pro começo ninguém merece.